Tem uma coisa sobre a qual eu gostaria de falar e que é muito grave, pessoal. E eu não quero aqui politizar, tá? Não quero falar de Bolsonaro, mas é algo que decorre da incompetência do governo de turno. É algo que decorre da falta de planejamento do governo de turno. É o governo de Jair Bolsonaro. E é responsabilidade de Jair Bolsonaro. Nós estamos aí numa corrida e nós estamos literalmente correndo atrás, a corrida pela vacina. Nós demoramos a nos mobilizar para ter as vacinas, nós demoramos a assinar convênios, a nos comprometer com fabricantes. Os países mais importantes do mundo, e são os países mais democráticos do mundo, vejam o caso do Canadá, se mobilizaram com e além de tudo, com um poderio econômico superior ao nosso. Esses países se mobilizaram para assinar convênios, contratos, carta de intenção com todos os fabricantes de vacina. Todos. Especialmente porque nós não tínhamos como saber, nós, sociedade, humanidade, não tínhamos como saber se alguma vacina não daria certo. Nós não tínhamos como saber se, mesmo dando certo, alguma vacina demoraria mais. Porque, vejam, é um momento histórico extraordinário da humanidade. Nós conseguimos produzir uma vacina em tão pouco tempo, não tem precedente isso. É incrível em termos científicos. Mas a gente sabe que há problemas nesses percursos. Daí porque seria necessário se conveniar, o governo brasileiro, com todos os fabricantes. Colocar na frente, se colocar na fila. Evitar o que nós estamos vendo agora. A imposição da lei da oferta e da procura. Quem sai na frente, leva na frente. Quem negocia na frente, tem vantagem. Isso é óbvio. Nós não poderíamos, já falei aqui muito sobre isso, nós não poderíamos ser os primeiros a se vacinar. Nós não poderíamos ser os primeiros a nos vacinar. Perdão. Porque nós não somos o Reino Unido. Porque nós não somos os Estados Unidos. Porque nós não somos o Canadá. Porque nós não somos essas potências. E nós não somos, tampouco, produtores primários, né, de vacinas. Nós não estamos à frente na corrida científica. Então seria natural que a vacinação no Brasil acontecesse numa segunda etapa, num segundo momento. Então, a crítica não é ao fato de nós não termos estado entre os primeiros à vacinação. Não. A crítica é ao fato de que nós estamos ficando para trás e atrás de países que em termos sociais, econômicos, políticos, estão atrás de nós. Como é que a gente encaixa? E eu não quero tratar de rivalidade clubística, futebolística, pelo amor de Deus. Mas como é que a gente encaixa o fato de a Argentina iniciar um programa de vacinação antes do Brasil? Costa Rica, por exemplo. México. Será que o Brasil, considerando o seu lugar no mundo, e aí sim o seu poderio econômico competitivo nesse segundo pelotão, será que o Brasil não deveria iniciar a vacinação antes? Mas aí entra o déficit de competência. Há muito olhar para o governo Bolsonaro do ponto de vista ideológico. Mas a ideologia, ela não é o mais importante nesse momento. A ideologia potencializa a incompetência. Mas o principal problema é a incompetência. O governo brasileiro, fazendo de tudo aqui para não fulanizar, o governo brasileiro é muito incompetente, muito ruim de serviço. Não é pouco, não. E daí por que nós ficamos atrás dos outros? É o déficit de competência. Quem se planejou, mesmo tendo condições econômicas piores do que as nossas, quem se planejou, sai na frente. Quem se conveniou, sai na frente. Eu poucas vezes vi um conjunto de escolhas tão ruins
feitas sucessivamente pelo governo, como no caso do governo brasileiro. Nós nos conveniamos apenas com uma vacina séria, uma pesquisa séria. A vacina de Oxford, da AstraZeneca, é inclusive a vacina mais barata, de fácil armazenamento, uma boa vacina. Está certo em se conveniar, mas apenas com ela, sabendo que essa produção não seria capaz de suprir a nossa necessidade, de prover a nossa necessidade. Nos conveniamos também com o complexo COVAX Facility, mas as duas com as quais firmamos contrato não seriam capazes, e era sabido que não seriam capazes de suprir a demanda, a exigência de vacinação para o Brasil. E ainda assim, por motivos vários, criando problemas, não nos contratamos com, por exemplo, a vacina da Pfizer. Agora estão mais Jesus. 70 milhões de vacinas, vamos, mas até agora não se assinou nada. Porque o governo cria dificuldades e porque, de fato, quem não se antecipa vai para o final da fila. Ou nós nos esquecemos deste péssimo ministro da Saúde, general Pazuello, que vergonha para o Exército Brasileiro, um general da ativa se prestando a esse papel. Especialista em logística, hein? Isso vai para a conta do Exército no futuro, não vai para a conta de Bolsonaro, não, hein? Essa conta, essa imagem ruim vai para o Exército Brasileiro, e eu lamento imensamente, neto de militar que sou. O governo brasileiro, na figura do seu ministro, vocês se lembram, faz pouco tempo, ouvinte, você se lembra o ministro Pazuello, que ministro não é, né? Serve de cavalo para Jair Bolsonaro ser ministro da Saúde. Nós vimos o ministro da Saúde dizer que era difícil a vacina Pfizer porque exigia uma rede fria especializada, precisava de geladeiras específicas, porque a vacina não se conservava na temperatura das geladeiras que nós tínhamos, criando dificuldade, como se não houvesse, inclusive como comprar geladeiras específicas para armazenar essa vacina, e como se não houvesse no Brasil lugares com essa geladeira, inclusive na iniciativa privada, com quem se associar. Nós precisaríamos também da vacina Pfizer. Daí porque está esse desespero agora, e mesmo com ela não cobriríamos as necessidades brasileiras. O mesmo general Pazuello, esculhambado pelo presidente, desautorizado pelo presidente, tinha firmado um convênio com a Coronavac, com a tal vacina comunista, chinesa, do Dória, que também está toda enrolada, hein? Mas tinha um termo assinado, essa vacina vai sair, ela vai ter mais de 50% de eficácia, é o que basta num momento emergencial como essa. Também dessa nós precisaríamos, e mesmo com essa não conseguiríamos cobrir toda a população brasileira. Então nós estamos nessa situação. Não temos vacinas, porque não temos convênios firmados com os produtores de vacina, contratos não assinados, e ficamos no lugar posterior da fila, que não é o lugar do Brasil, se o Brasil tivesse sido competente nesse processo. Nós não temos projetado no futuro vacina suficiente para a nossa população. E uma população muito grande. Como não ter a percepção de que o governo, inclusive com o discurso anti-vacina do presidente da República, é preciso dizer, a palavra do presidente chega na ponta. Quando o presidente faz pregação contra a vacina, quando o presidente diz que não vai se vacinar, tem todo o direito, tá? Todo mundo tem direito de ser estúpido. Mas, quando é o presidente da República dizendo que não se vacinará, o único efeito disso é gerar desconfiança sobre vacinação. Isso num país que tem um programa nacional de imunização sólido, implantado, democrático, que nos iguala a todos. É uma das nossas glórias republicanas. O fato de eu, privilegiado, que tem tudo, que mora no Leblon, tomar a mesma vacina para gripe do ribeirinho, do caboclo, do cara que está lá no interior profundo do Brasil. O nosso Programa Nacional de Imunização é uma das teias que nos costura a República. Não é à toa que vai tremendamente atacado. Como tremendamente atacado vai o sistema eleitoral. Porque são essas teias que nos costuram como nação. E tem muita gente querendo esgarçar o tecido social, para esgarçar também as instituições republicanas. Mas vejam, o discurso anti-vacina, e eu ainda não cheguei no meu ponto aqui, hein, Cristiano Pinho, mas é importante falar sobre isso. O discurso anti-vacina do presidente da República resulta, sim, em médio e longo prazo, que essa conquista da civilização,
que é o nosso Programa Nacional de Imunização, uma cultura, é cultural. Nós nos vacinamos, nós erradicamos doenças ou controlamos outras tantas. Esse tipo de discurso anti-vacina resulta na volta do sarampo, que estava controlado no Brasil. Não é. É culpa do Bolsonaro? Não. Mas esse discurso, na boca do presidente da República, contribui para esse estado de coisas. Mas vejam, eu falei aqui de vacina, ou de vacina que não temos, para chegar no ponto que importa, que é um ponto anterior, ainda que vacina tivéssemos. Não há seringas. Não há seringas. É o ápice do que eu chamo de processo de pazuelização do Brasil, que é um processo de depauperação do Brasil, o triunfo da incompetência. O Ministério da Saúde ontem não tentou e não conseguiu comprar seringas e agulhas para a realização da vacinação contra a Covid-19. O Ministério da Saúde do Brasil só conseguiu garantir, hein? Porque é isso, é garantir. É lei da oferta e da procura. A demanda está muito grande, quem fica para trás, fica para trás. Só conseguiu garantir, sabe-se lá para quando, pouco menos de 8 milhões de unidades. Buscava adquirir, claro, 331 milhões. Seringas, agulhas, não temos, está um desespero. Para garantir. Para quando? Vamos conseguir. Vamos conseguir. Pagando mais caro, talvez. E o mais importante, esperando mais tempo. Ficando para trás na fila. E sabe o que significa ficar para trás na fila? Significa, cadê a turma do discurso da economia? Vamos quebrar a economia. Os próprios bolsonaristas? Os próprios anti-vacina? Vamos quebrar a economia brasileira. Nada quebra a economia brasileira mais do que a demora em vacinar. É o beabá. Se há uma contenção, se as pessoas estão menos expostas, se elas têm circulado menos, se as empresas têm investido menos, se, portanto, há uma retração na circulação de pessoas, na força de trabalho. Se há isso, é óbvio que a economia terá dificuldade para crescer. Se vacina a população, quanto mais rápido vacinada for, mais rápido será liberada a força de trabalho. Olha que lógica, hein? Até parece brilhante, mas é uma lógica. Mais fácil, ou mais rápido, será ativada a economia. Geração de empregos? Mas não. Então, em tese, o discurso de defesa da economia, de saúde da economia, que é aquele que Bolsonaro fez, que o bolsonarismo faz, de defesa da economia no impacto dos mais pobres, é contrariado pela prática do governo Bolsonaro ao criar dificuldades para vacinação. Refutem o que eu estou dizendo aqui. Então, o discurso de Jair Bolsonaro é contrariado pela prática. As dificuldades para vacinar resultarão em maiores dificuldades para que a nossa economia volte a girar e para que a gente possa gerar empregos. Cristiano Pinho.